Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Sr. Veríssimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo de tier list aqui no canal. Sim, é o terceiro vídeo de tier list. Eu já fiz dos personagens, já fiz dos episódios e agora eu tô fazendo dos monstros. Os vídeos de tier list, eles vão muito bem, eles, pelo jeito, vocês gostam bastante. E é bem fácil de fazer também, então eu tô fazendo aqui mais um. E vamos lá, dessa vez dos monstros, né? Tem aqui as categorias. A primeira sendo qual é a família, tá todo mundo de tênis aí. Depois faz um teste de sanidade maneiro, só o básico e kkk, que é tipo assim, é um monstro que infelizmente dá um pouco até de pena dele, de tão ruinzinho que ele é. Então vamos começar. Primeiro pelo zumbi de sangue padrão, que vai ficar em maneiro, né? Por sinal, vários monstros aqui eu tirei foto da tela da wiki dos monstros, porque eu não tinha achado uma foto decente que coubesse aqui, então não se importa. Tem alguns faltando, tipo variações do zumbi de sangue, que não muda nada e tal, mas que não são muito importantes. Enfim, continuando, zumbi de sangue basicão vai ficar no maneiro. Eu gosto bastante de toda a ideia dos monstros, né, de Ordem Paranormal, que é basicamente quando a membrana fica muito fraca, eles vêm para nossa realidade. E o zumbi de sangue em especial é interessante porque ele é um cadáver que é possuído pelas entidades do outro lado e não as entidades do outro lado que entram na realidade, não. Tem toda uma explicação mais maneira para ele. Então ele vai ficar aqui no maneiro. O zumbi de sangue bestial vai ficar logo na frente dele. Assim, nessa foto aqui, ele tá muito mais parecendo aquele boss, né, que teve no apartamento, agora no episódio 2 de Desconjuração. Mas foi dito que aquele boss ele é um zumbi de sangue bestial, só um pouco maior, então basicamente não é a mesma coisa. Então o zumbi de sangue ele é um pouco mais da hora que o zumbi de sangue bestial, é um pouco mais da hora que o zumbi de sangue normal. Então ele vai ficar aqui um pouquinho só na frente dele. Agora a gente tem a aberração de carne. A aberração de carne, ela vai ficar na frente dos dois. O que é a aberração de carne? Pra quem não lembra, né? Apareceu no primeiro Ordem Paranormal. É basicamente dois corpos mortos humanos costurados que viraram um zumbi de sangue gigante, né? Basicamente isso, é o golem de carne gigante. Com certeza é mais aterrorizante que esses outros dois, mas não tem muita diferença, é só um bicho grandão. Só um mega zumbi de sangue grotesco. Então vai ficar aqui só um pouco na frente deles. E agora a gente tem a Degolificada, que já vai estrear a categoria primeira, aqui a mais alta de todas. Cara, como eu adoro a Degolificada, velho. Todas as cenas que ela aparece propõem um entretenimento muito bom, velho. A Degolificada, ela tem todo esse esquema de que ela é um monstro que não dá pra você dar tiro e matar, né? Você pode dar tiro e atrasar ela, né? E mandar ela embora, mas depois ela volta. A Degolificada você tem que resolver o puzzle dela. E assim, a Liz é meu personagem favorito, então eu acabo tendo um amor muito grande pela Degolificada, que é basicamente o antagonista da Liz no mundo dos monstros, né? Que no nascimento da Liz como personagem até a morte dela, a Degolificada tava lá acompanhando ela. E assim, ela é um monstro, o design dela é muito foda, né? Que é toda essa guria abertona na barriga, flutuando com uns cabelão que entra no corpo da pessoa e estoura o corpo dela, né? A Degolificada apareceu 3 vezes já até hoje, 2 no primeiro Ordem Paranormal e 1 agora em Desconjuração. Ela não apareceu no Segredo na Floresta. Mas o que eu acho muito foda da Degolificada é o medo que ela passa. É um dos monstros que mais passa o terror, né, do Ordem Paranormal. E assim, a Degolificada foi o boss, de longe, o boss que mais matou, o monstro que mais matou, tipo, de longe, assim. Nenhum monstro chegou nem perto. Acho que ela matou, tipo, no mínimo umas 6 pessoas. A Degolificada matou o Daniel, o Alex, matou aqueles NPC tudo em Desconjuração, matou o Gonzalez. Ela matou pelo menos umas 6 pessoas, ou 7. Então assim, é um boss muito incrível, um monstro muito sensacional, com certeza merece a posição que ficou. E agora a gente tem o Aberrado Elétrico, que vai ficar aqui. Faz um teste de sanidade aí pra mim, porque essa é uma criatura realmente bem bizarra, assim. E ele passa esse terror muito interessante, assim, e é a vibe dele de eletricidade, né? O poder dele, né? Ele foi o primeiro monstro que a gente achou que tem um poder relacionado a, tipo, elementos, assim,
E na verdade nenhum monstro até hoje demonstrou esse poder que ele teve. Então é um monstro bem único, né? É um monstro que foi criado em situações bem específicas, né? O cara morreu de cadeira de choque. Então assim, o design dele é bem legal, o poder, a ideia dele é bem legal, ele tem uma presença maneira. Então ele vai ficar aqui um pouquinho na frente dos outros. E tipo, não tem aqui, vocês podem ver, não tem as outras versões do Aberrado. Só tem o elétrico, porque foi o único que a gente achou. Então eu não vi necessidade de colocar outras versões do Aberrado. Então eu coloquei só esse aqui. E aqui a gente tem o monstro de lodo, a larva de lodo, que é basicamente a Lordete e a Aninha. Vai ficar na frente do Aberrado elétrico. É um monstro assim aterrorizante. Ele é absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa. Ele só rasteja que nem uma lesma e ao mesmo tempo é aterrorizante, assim. Provavelmente é um dos monstros mais grotescos que a gente já encontrou até hoje. E ele introduziu a gente ao esquema da hipnose espiral, né? É muito foda. E a Lordete e a Aninha tem um backstory que é muito com um potencial absurdo que a gente vai ainda descobrir, que vai provavelmente explodir nossas cabeças assim de nossa, que plot twist foda. Então esse monstro vai ficar bem alto pelo design horripilante, pelo medo, pela nojeira dele e pela história do monstro, que é muito foda também. E aqui a gente tem a famosa aranha gigante. Não tem as aranhas pequenininhas, só tem a aranha gigante que matou o Chris aqui na lista. E a aranha gigante vai ficar liderando a categoria. Faz um teste de sanidade aí pra mim. Porque assim, é uma fucking aranha gigante, né? Não tem muito o que falar, cara. Tipo assim, se você vê uma aranha gigante, não fica aterrorizado, você provavelmente não é um ser humano. Toda a ideia dela, tipo, que o Selbit explicou no episódio especial, né? Que ela saiu da casa lá do Virgulino, sequestrou o Thiago e ficou gigante. E aí essa puta aranha enorme, a cena na floresta é muito foda, que os sinalizadores, né, acesos assim, aí o lugar todo vermelho, aí aparece do nada uma puta aranha, mano. Nossa, velho, que foda que é aquela cena. E assim, esse monstro representa muita coisa, né, mano? Pro personagem do Kaiser, pro Christopher, por todo o segredo na floresta. Foi um monstro absurdo, assim. Então vai liderar essa categoria do teste de sanidade. E aqui a gente tem o rato, aquele ratinho que os cientistas estavam fazendo teste na casa do Virgulino, que tinha um veneno e tal. Vai ficar aqui, no sol básico, que literalmente é só um rato com um bagulho de veneno e o símbolo, um ratão de lodo. Ele não é ruim, mas ao mesmo tempo nada demais, assim, literalmente só o básico. E agora, meus amigos, a gente tem o Carniçal, que acho que eu nem preciso falar nada. Assim, cara, pra pensar. Em Um Segredo na Floresta, o Selbit anunciou as roupas, né, de O Segredo na Floresta. Os 6 protagonistas receberam cada um uma roupa com o tema do personagem, com a ideia do personagem. Beleza. O único personagem que recebeu roupa e não era protagonista foi esse brother aqui, foi o Carniçal. Ele foi tratado com a mesma importância dos protagonistas, sendo que ele é só um monstro que apareceu em, tipo, um episódio durante 1 hora. Então só isso já devia ser um indicador muito bom da qualidade desse brother aqui na série. E assim, cara, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele e eu nunca vou me cansar. Porque o Carniçal é foda. Eu diria até que a roupa do Carniçal foi tratada com muito mais importância do que as outras roupas. Porque foi a primeira roupa que o Selbit revelou, né? Naquele trailerzinho lá que ele passou na live. Foi a primeira que apareceu. Foi a que ele usou pela primeira vez. Foi a primeira que a gente viu. Foi a mais bonita. Também, na minha opinião, é a mais bonita. Com certeza é a do Carniçal. E assim, o Carniçal em si é um absurdo, é um monstro absurdo. O design dele é foda, a ideia dele é genial, o passado dele, que é no caso o Virgulino, que virou ele, é um bagulho assim absurdo. Todo esse passado do Virgulino com a Lordete, com a Aninha, é muito foda. A trilha sonora dele, velho, Beastly Calls, velho, nossa senhora. Tudo bem que não é original de O Segredo na Floresta, mas assim, é sem dúvida uma das trilhas mais marcantes de toda a Ordem Paranormal, não só O Segredo na Floresta, assim.
Beastly Calls é a música que mais tem view no YouTube, que participou da OST de O Segredo na Floresta e de Ordem Paranormal no geral, assim, a mais até que Rei Lagvaga, que é a do Deus da Morte, né? Ele tem até mais. Então, cara, tudo sobre esse boss é incrível, cara. O episódio 6 é um dos meus episódios favoritos só por causa do Carniçal, mano. É absurdo de incrível. O próprio nome da categoria é inspirado... o Thiago, né, quando a Liz dá o tiro no Carniçal e o Carniçal nem sente direito, o Thiago, ele solta isso, né, com a família, tá todo mundo de tênis aí. Porque, realmente, cara, o Carniçal... E, tipo assim, o Carniçal foi o boss que mais durou. Nenhum boss durou mais tempo que o Carniçal em tela. E tinha 8 nego dando bala nele. 8 nego dando bala nele. E ele matou 3 ainda. Ele levou 3 embora. E demorou tipo 1 hora de episódio só pra matar esse desgraçado. O Carniçal, ele matou todos. Ele literalmente fez a chacina nos Galdérios Abutres. E ele é provavelmente mais amado que os próprios Galdérios Abutres, cara. O Carniçal, velho, ele é tão fundamental. Se não fosse ele, a Ivete não tinha se juntado à Ordem. O Arthur talvez tivesse, mas não teria metade do significado e da força, da importância e do... Não teria metade, sabe, da importância que teve se não fosse o Carniçal. O Arthur juntar-se à Ordem fez muito mais sentido graças a ele. O Carniçal é muito foda, cara. Acho que nenhum boss nunca foi tão tenso e tão empolgante que nem ele foi no episódio 6, assim. Até o Deus da Morte, cara, eu acho que não me pegou tanto, assim. Eu fiquei tremendo, suando o episódio 6 inteiro. É um negócio, assim, sacanagem, mano. O Carniçal é demais, velho. Eu acho que, assim, ele quebrou todas as barreiras. A partir do episódio 6, eu viciei no Segredo na Floresta. Então, assim, o Carniçal, mais do que merecedor de ficar na categoria que é em homenagem a ele, né? E é isso, mano. Acho que eu nem preciso falar nada. O Carniçal é literalmente um monstro. Absurdo. Próximo é o Niderê, que é o monstro. O primeiro monstro que a gente vê em Santo Berço, né? Que é o lobo. O lobo de lodo, que é inspirado no cachorrinho do Selbit. Eu gosto bastante dele. Vai liderar um maneiro. Vai liderar um maneiro. Que literalmente é a definição de maneiro, né, irmão? É um lobo de lodo preto. É muito foda. A mula sem cabeça de Santo Berço, que tem tentáculo no lugar da cabeça, vai ficar aqui atrás do Niderê. Ela é legal, assim, ela quase mata o Arthur num coice. Pouca gente lembra disso, mas o Arthur toma um coice na barriga dela, assim, que ele fica bem fudido. Ela atravessa o ferreiro, né? Ela é bem legal, eu gosto bastante da ideia dela, da mula sem cabeça. É bem maneira, assim, merece a posição que ficou. O monstro de névoa vai ficar atrás aqui do rato, no sol básico, que literalmente é só uma névoa. Literalmente é só um condensado de névoa, assim, meio bizarro. E é isso, tá ligado? Agora, meus amigos, a gente tem o Parasita dos Sonhos, né? O camarada que, basicamente, o episódio 10 inteiro só aconteceu por causa dele. Ele vai ficar liderando. Faz um teste de sanidade aí pra mim. Porque, literalmente, o monstro que mais tirou sanidade em todo o Segredo na Floresta foi esse cara aqui. Todo o Segredo na Floresta, talvez até em todo o Ordem Paranormal. Acho que o Parasita dos Sonhos, Parasita da Culpa, né? Foi o monstro que mais fez a gente perder a sanidade, fez mais os players perderem a sanidade de todos, assim. E foi o que fez mais a gente perder a sanidade, né? Porque no final do episódio 10, assim, um pouco antes do final, eu tava tipo, mano, não é possível, velho. Porque tinha morrido a Alice, tinha morrido o Arthur, o César, o Joey, tava todo mundo à beira da morte. Eu falei, mano, que isso, velho? Mas graças a Deus era tudo um sonho. Então, assim, esse bicho é muito, muito foda. É um desgraçado total. Quase me matou do coração no episódio dele. Mas que é muito bom, funciona muito bem. E é literalmente a personificação dessa categoria, né? Faz um teste de sanidade aí pra mim. Definitivamente merece como sendo o monstro que mais tirou sanidade em todo o Ordem Paranormal até hoje, né? Inclusive, uma coisa que eu não falei sobre o Carniçal é que ele foi o segundo boss que mais matou. Só perdeu pra Degolificado. Não sei se eu falei isso, mas ele foi o segundo boss que mais matou. Segundo monstro, não só boss, mas segundo monstro que mais matou no geral, assim. Agora a gente tem essa larva, essa cobra de lodo. Cara, eu vou deixar ela. Eu não sei se ela.
Eu vou deixar ela no topo da categoria só o básico, cara. Porque assim, ela não é tão legal assim, ela não faz tanta coisa. Então eu acho que ela não merece ficar aqui no maneiro. O design dela é legal, assim, a ideia talvez é um pouco bacana, mas ela não faz nada demais, ela não é tão aterrorizante assim, na verdade ela não é nem um pouco aterrorizante. E assim, não é nada demais realmente. Talvez eu fique, acho que eu não sei se coloca atrás do rato, não, vai ficar aí. A Morcegosa. Tipo assim, cara. O design dela eu acho que é maneiro. O design dela é legal. Mas tirando isso, sabe, não tem nada demais nesse bicho. É literalmente. É uma mariposa fundida com um morcego que tem tentáculo na boca. E gera uma cena muito engraçada no episódio 13. Mas só isso também, tipo. Não sei se como monstro não funciona muito bem, não, esse aqui. Depois a gente tem a topeira de lodo, que assim eu quero muito colocar aqui embaixo, porque ela também ela não faz praticamente nada e não impõe medo e nem presença nenhuma. Os bichos da caverna me decepcionam, tirando os próximos, os bichos da caverna me decepcionam um pouquinho, pra ser sincero. Mas eu vou colocar, mano, eu acho que eu vou colocar, talvez, com certeza vai na frente da morcegosa. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, assim, na frente do monstro de névoa. Porque é interessante a ideia de uma topeira monstro que tem a cara aberta, pelo menos é interessante. Mas ela não né, como um monstro, que nem a morcegosa, como um monstro não é muito, assim, muita coisa. E agora a gente tem a Labra, né, que é o bicho enorme que engole o Joey, que o minerador faz uma broca nela. Eu acho que ela vai alta até, mano. Acho que eu vou deixar ela em primeiro lugar aqui da categoria maneiro. Eu gosto bastante da ideia dela, mano. Essa larva gigantesca com essa temática um pouco de fogo, né? Que ela é da área de fogo da caverna lá. De fogo não, dos cristais vermelhos, né? Então eu acho muito irado e assim, é um bicho que deu muito medo, mano. Parecia que o Thiago não, o Joey, ele ia de base, assim. Porque pulou nele, né? Mas é muito irado, mano. Eu gosto muito dela. E aí a gente tem o Suki. Assim, o Suki, ele deve ser o monstro mais icônico, né? De O Segredo na Floresta e de Ordem Paranormal, assim, de modo geral. Como monstro, ok? Ele viria aqui. Porque, convenhamos, ele não é uma presença muito assustadora se fosse só pelo design e tal. Ele é mais engraçado. Mas, como ele quase matou o Thiago, e como a gente ficou seriamente preocupado quando ele apareceu assim, eu vou deixar ele aqui na frente dessa galera toda aqui, mais atrás da aranha. Na categoria faz um teste de sanidade pra mim. Ele, no começo, eu não dei muita coisa pra ele, eu tava meio que cagando, mas eu confesso que eu subestimei ele. Quase levou o Thiago pra vala. E assim, foi no final das contas uma presença intimidadora quando começou a mostrar do que era capaz. Mas foi por pouco. Esse bicho quase ficou lá embaixo, assim. Se ele não tivesse quase matado o Thiago, ele definitivamente ia estar por aqui, assim. Porque ele não tem nada de bizarro. Inclusive ele é mais fofo que qualquer coisa. O Parasita de Dimensões. Assim, eu quase não incluí o Parasita e deixei só o Deus da Morte, porque os dois são basicamente a mesma coisa. Mas, como um é diferente do outro bastante, assim, em questão de design e ideia, eu incluí o Parasita. E o Parasita vai ficar aqui. Eu não sei se ele vai ficar na frente do Parasita de Sonhos. É literalmente o coração do Santo Berço, né, cara? Eu vou colocar ele na frente, assim, liderando essa categoria. Porque é literalmente o Santo Berço, né? É literalmente que a gente passa 9 episódios. 9 não, 7 episódios inteiros, né? A gente passa 7 ou 8 episódios inteiros tretando contra esse cara. Então, assim, é por culpa dele que aconteceu o Segredo na Floresta inteiro. E por mais que eu acho que todo o lore e a história dele mereça ficar aqui em cima, e com ele, acho que não, tipo, o design é muito foda e tal, mas acho que ele não tem o mesmo significado e a mesma profundidade em questão de monstro, assim, sabe? Não é, tipo, necessariamente um monstro.
só uma bola de massa gigante de lodo. Então acho que fica atrás ainda desses big boys aqui. Mas ainda assim é com certeza um monstro, entre aspas, incrível. E agora a gente tem o Deus da Morte, que vai ficar atrás do Carniçal e na frente da Degolificada. Assim, eu poderia colocar ele na frente do Carniçal se você acha que ele merece ficar na frente do Carniçal. Eu acho que tudo bem você achar isso. Mas eu acho o Carniçal muito mais, assim, muito mais aterrorizante pra época que ele apareceu, né? Pro contexto que ele apareceu, e foi muito mais impactante de modo geral pra mim. Mas o Deus da Morte é sem dúvida, assim, a entrada dele é ridiculamente foda, né? O poder dele, ele é o monstro mais poderoso, assim, de longe é o monstro mais poderoso que a gente já encontrou até hoje, mas não chega nem perto dos outros, assim, é disparado. E o fato dele ser o grande boss final também, né? Ele é o ferreiro, né? Eu gosto muito do ferreiro, então isso também ajuda bastante pro Deus da Morte estar aqui em cima. E assim, cara, de modo geral, acho que eu nem preciso falar nada, né? Rei Lago Vaga, a trilha sonora dele é muito foda, é uma das melhores. Então acho que ninguém vai discordar dessa posição dele aqui, não. É o fucking boss final, né? Se você quiser colocar ele na frente do Carniçal, beleza. A gente tem aqui o Existido. A gente não tem informações suficientes do Existido para eu tirar alguma conclusão, mas eu acho que a ideia dele é muito massa. Então eu vou colocar ele... Eu vou colocar ele na frente aqui do Zumbi de Sangue normal. Eu acho que ele é tipo uma evolução do Zumbi de Sangue. Cara, eu vou colocar ele na frente dessa galera toda aqui, na real. Ele é uma evolução do Zumbi de Sangue, né? Ele é basicamente um Zumbi de Sangue um pouco mais humano, que você sente um pouco mais de empatia por ele. Até porque ele já foi um humano de fato. No caso do Zumbi de Sangue, ele era um humano, mas ele era um cadáver, né? Antes de ser um humano. O Existido, ele nunca morreu, né? Ele sempre foi um ser humano, pelo menos até onde a gente sabe, né? Então, quer dizer, tem o Kian, né? Que morreu. Mas enfim, vocês entenderam, ele é basicamente uma versão um pouco mais irada do Zumbi de Sangue normal. Então por isso ele vai ficar aqui na frente. Tem todo um mistério ao redor do Existido, né? Eu acho que ele tem muito potencial para ficar aqui em cima, mas por enquanto ele vai ficar aqui na frente dessa galera toda aqui. E aí a gente tem o Existido de Morte, que assim, sinceramente, eu não acho tão irado quanto o Existido normal, não. Ele é um pouco mais aterrorizante e tal, mas eu prefiro o design e a ideia do Existido normal. E ele tem aquele ritualzinho dele lá que é bem fortinho até, mas de modo geral eu prefiro o Existido normal, acho ele mais irado. Mas esse bicho aqui, sem dúvida, ele é bem aterrorizante também. Quando ele chega perto de você, ele pode ser bem problemático. A Liz quase morreu porque o César fez um teste errado numa luta contra ele, né? Então... E os Existidos de Energia. Cara, o design desse bicho é muito foda, velho. Sério. Vai ficar liderando o maneiro, mano. Porque ele é literalmente a definição dessa categoria, velho. Ele é muito irado, mano. Olha o design desse bicho, mano. Acho que é o design mais foda, mano. Junto com... Na minha opinião, acho que o design desse brother, junto com o design do Carniçal e da Degolificada, são os designs mais foda, velho. O Deus da Morte também, né? O desses três e do Existido de Energia são os 4 designs mais foda. Então acho que a categoria maneiro é mais do que apropriada pra ele. E tipo assim, ele não fez muita coisa além de ser muito, muito, muito irado, tá ligado? Então vai ficar aqui. Aqui a gente tem por fim, né? A aparição, aquele bicho lá que saiu da TV no episódio 7 do Anfitrião, que foi o último monstro que a gente encontrou até agora, que fudeu a Eren, tirou tipo 20 de sanidade dela de uma vez, esse bicho, acho que mais até. Então acho que a categoria faz um teste de sanidade aí pra mim, com certeza combina com ele. A ideia de que você vê o seu maior pesadelo nele, né, é muito foda. Eu acho que ele vai ficar aqui atrás do monstro de lodo, que é a Lurdete e a Aninha, acho que ele vai ficar atrás delas. Ele é um bicho que tem uma ideia muito foda e tem potencial para subir até bastante. Quanto mais a gente explorar o anfitrião aí, eu acho que ele tem bastante potencial de tirar bastante sanidade da galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
vocês concordam com a minha lista ou se vocês mudariam alguma coisa, deixa aí embaixo. De novo, ficou só um isolado na última categoria. E que nem os outros, né? Mas enfim, é isso. Dá um like, comenta, compartilha se você gostou. E até a próxima.